Vamos agora começar um novo assunto, que é o assunto competência, pessoal. Novo assunto chamado de competência. Bruno, competência. Quais são os artigos que você me indica para estudar para efeito de prova? Anotem. Vocês vão ter que estudar no Código de Processo Penal, que artigo? Do artigo 69 do Código de Processo Penal. Até que artigo? Você vai estudar até o artigo 92. Do artigo, perdão, 91. Artigo 69 ao artigo 91 do Código de Processo. Então, no Código de Processo Penal, os artigos que falam de competência é o artigo 69 ao artigo 91. Bruno, na Constituição, você quer que a gente estude ainda que artigos? Veja, na Constituição, melhor dizendo, deixa eu apagar aqui, porque agora ficou... Vou botar aqui. Artigo 102, que traz a competência do Supremo. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha nesse artigo. Quero que vocês estudem o artigo 105, que traz a competência do STJ. Quero que vocês estudem o artigo 108, que traz a competência do Tribunal Regional Federal. E quero principalmente esse artigo aqui, 109 da Constituição Federal, que traz a competência da Justiça Federal. Então, artigo 102, STF, 105, STJ, 108, TRF e 109, principalmente, que traz a competência da Justiça Federal de primeiro grau. Todos esses artigos da Constituição, tá? Artigo 102, 105, 108, 109 da Constituição, todos trazendo artigos relacionados à competência de órgãos jurisdicionais. Beleza? Então, são esses artigos que eu vou precisar que vocês dêem uma lidinha para efeito de prova. Vamos lá para as questões. Questão número 10. A questão número 10 diz o seguinte, ó. Questão, vê o que ela vai dizer. Vamos lá. Essas questões também da OAB, vem para cá, ó. Mesmo também em relação à competência, essas questões da OAB gostam muito de cobrar literalidade, tá, pessoal? Então, se você conhecer bem a literalidade também, você mata essa questão. Bota aqui na questão número 10, bora lá. Questão número 10 é assim. Paulo reside na cidade Y e lá resolveu falsificar seu passaporte. Beleza. Aí ele diz, após a falsificação, pegou sua moto, preste atenção no que ele diz. Paulo reside na cidade Y e lá resolveu falsificar seu passaporte. Na cidade Y, ele falsificou. Aí ele diz, após a falsificação, pegou sua moto e viajou até a cidade Z, com o intuito de chegar ao Paraguai. Passou pela cidade W e pela cidade K, onde foi parado pela polícia militar. Olha o que ele diz agora. Paulo se identificou ao policial usando o documento falsificado. E este, percebendo a fraude, encaminhou Paulo à delegacia. O parquê denunciou Paulo pela prática do crime de uso de documento falso. Aí vamos lá, o que é que a questão está querendo cobrar? Ele, recapitulando, deixa eu botar aqui só para vocês recapitularem. Paulo falsificou um passaporte. Passaporte é emitido por quem? Pela Polícia Federal. Se passaporte é emitido pela Polícia Federal, esse crime tem interesse da União na repressão dessa infração. Se tem interesse da União, vem para cá, ó. Aí é o detalhe. Quando eu peço para vocês estudar o artigo 109, esse artigo 109 ele é tão importante para o âmbito processual penal como o âmbito processual civil. Vocês vão estar estudando aí com o professor Tiago Coelho, o professor Ivaldo, em processo civil, e não sei quem é deles que vai falar do assunto competência com vocês, mas quando eles falarem em competência no âmbito civil, também vão utilizar muito o artigo 109, que fala da competência da Justiça Federal no âmbito civil. Porque o artigo 109, ele traz a competência civil e criminal da Justiça Federal. O inciso base é o artigo 109, inciso 4. O artigo 49, inciso 4, ele diz que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais que ataquem bens, serviços e interesses de quem? Aí ele fala União, autarquias e empresas públicas federais. Passaporte é emitido por um órgão federal. Se é um órgão federal, essa repressão tem interesse da União. Existe até, salvo engano, uma súmula do STJ que fala especificamente isso aqui. Falsificação de passaporte é de competência da Justiça Federal. Porque quem emite tem interesse da Justiça Federal, tem interesse da Polícia da União aí. Então, se tem interesse da União, porque é um órgão federal que expede o passaporte, a repressão dessa infração tem que ocorrer na Justiça Federal. Porque se você pega o artigo 109, inciso 4, o que é que ele diz? Compete à Justiça Federal processar e julgar
os crimes políticos, tá? E as infrações penais que ataquem bens, serviços e interesses da União. Se tem interesse da União, a competência vai para a Justiça Federal, o que é o caso. Agora, você me diz, Bruno, eu sei que é a Justiça Federal que vai ser competente aqui, porque tem interesse da União nessa repressão dessa infração, porque, afinal de contas, quem emite passaporte é um órgão federal. Beleza, tranquilo. Mas é o órgão federal de que local? Aí você vai para o Código Penal. O Código Penal, o artigo 70, ele vai trazer a regra para disciplinar onde é o local em que você ingressa com sua ação. Esse local a gente chama de foro. Em que foro você deve ingressar com sua ação? Quando eu falo em foro, em âmbito estadual, o foro é sinônimo de comarca, ou seja, em que comarca você deveria ingressar com a ação. Quando eu falo em âmbito federal, eu chamo em seção judiciária. Então, foro em âmbito estadual é comarca, foro em âmbito federal é seção judiciária. Então, vamos lá. Eu sei que a Justiça Federal é competente. Mas qual a Justiça Federal? De que local, de que foro, de que seção judiciária? Aí o artigo 70 do Código de Processo vai trazer a regra. O Código diz assim, regra geral, eu devo ingressar com minha ação no local em que o crime se consumou. No local em que o crime se consumou, eu devo ingressar a minha ação. O Código de Processo Penal consagra, regra geral, a teoria do resultado do crime. Para a delimitação do foro territorial competente, o Código de Processo Penal consagrou a teoria do resultado. O que é a teoria do resultado? É resultado de um crime é sua consumação. É dizer, o Código de Processo Penal trouxe como regra geral, para delimitar o foro territorial competente, o local em que eu devo intentar minha ação como local da consumação. É só você pensar, beleza, eu sei que aqui, falsificação de passaporte, por ser um crime em que há interesse da União, porque quem expede passaporte é um órgão federal, e se é um órgão federal, a União vai ter interesse na repressão. Se tem interesse, o artigo 109, inciso 4, diz que é competente da Justiça Federal. O que eu preciso saber é de que local, qual a Justiça Federal. Aí você vai para o Código de Processo. O Código de Processo diz, o foro territorial competente, regra geral, é o local da consumação, adotando que teoria? Teoria do resultado. Então, regra geral, o local em que eu devo intentar minha ação, o foro territorial competente, que no âmbito federal chama de seção judiciária, e no âmbito estadual de comarca, para o Código de Processo é o local em que o crime se consumou, consagrando assim o código a teoria do resultado. Então, teoria do resultado, o que é o resultado de um crime? É a consumação. Então, se quer na tua prova, o Código de Processo Penal adotou como regra para a delimitação do foro territorial competente a teoria do resultado. Perfeito. Por quê? Porque, regra geral, é o local em que eu devo intentar minha ação. Aqui, qual o problema? É só você visualizar. Onde é que ele utilizou o documento? Porque o crime de uso do documento falso se consuma com a utilização do documento. Qual foi a comarca, melhor dizendo aqui, âmbito federal, qual foi a seção judiciária? Né? Qual foi o local em que ele utilizou o documento? Simples, olha lá, bota na lousa. Ele diz, ó, Paulo reside na cidade Y, e lá ele falsificou. Mas ele não está sendo acusado por ter falsificado. Porque quando a pessoa falsifica um documento e ela mesmo usa, o falso se exaure no estelionato. Ó. O falso se exaure no uso do documento. Então, a pessoa que falsifica e usa, a pessoa não vai responder por falsificação e uso do documento. Ela só responde pelo uso do documento. Porque o uso do documento vai exaurir, vamos de certa forma, a falsificação. Então, ele diz, ó, Paulo reside na cidade Y e lá resolveu falsificar o passaporte. Beleza, mas notem que ele não vai ser acusado de falsificar, mas sim de uso. Aí ele diz, após a falsificação, pegou sua moto e viajou até a cidade Z, com o intuito de chegar ao Paraguai. Passou pela cidade W, porque a questão vai dizendo várias cidades, para você se complicar. Mas ele diz, e pela cidade K, onde foi parado pela polícia. Olha onde ele foi parado pela polícia, olha onde ele utilizou o documento. Aí ele diz, Paulo se identificou ao policial usando o documento falsificado. Se ele usou, ele responde pelo uso, e no caso, o uso absolve a falsificação. Então, ele só responde pelo uso. A falsificação documental, ela fica o uso do documento, ela consome a falsidade. Aí ele diz, ele usou em que cidade? Na cidade K. Aí ele diz, usando o documento falsificado e percebendo a fraude, encaminhou Paulo à delegacia. Aí ele diz, o parquê, Ministério Público, denunciou Paulo pela prática de crime de uso do documento falso. Aí vamos lá. Assinale a afirmativa que indica o órgão competente para o julgamento. É justiça estadual? Não. Não é justiça estadual porque tem interesse da União, porque quem expede passaporte é um órgão federal. Então eu já elimino aqui a letra A
e a letra D. Agora, é Justiça Federal, beleza, mas de que local? Do local em que se consumou a infração. Aí vamos lá. Ele está falando de Y, é no local em que Paulo falsificou. Mas veja que quando ele utilizou o documento falso, a falsificação ficou absolvida pelo uso. E ele não está sendo denunciado pela falsificação. Se ele só tivesse falsificado e estivesse sendo acusado só da falsificação, aí de fato seria a cidade Y. Mas ele está sendo acusado de ter utilizado. E ele utilizou onde? Na cidade K. Então, como o Código de Processo Penal no artigo 70 diz que eu devo instaurar minha ação no local em que o crime se consumou, e o uso se consumou na cidade K, a letra correta dessa questão, então a resposta correta é a letra B de bola.